Boa noite, pessoal do segundo ano de contabilidade. Com a nossa disciplina agora de contabilidade de custos, nós vamos dar continuidade à nossa aula de custeio variável, tá certo? Ou custeio direto, dando sequência, assim, a entender a metodologia, né, os métodos aplicados de custeio para as empresas, tá certo? Ontem nós falamos sobre a parte de apresentação do tema, e colocamos algumas características, algumas informações sobre custeio variável, tá certo, pessoal? Então, hoje, nós dando sequência a isso, eu quero começar com algo que nós depois, no feedback, depois da aula, nós conversamos. Eu achei muito interessante o assunto, porque acabou fechando a questão, né? E isso é importante, essa discussão dentro de sala de aula, e eu gosto muito disso, porque a gente consegue formar conceitos, fechar conceitos, e com isso nós conseguimos concluir o assunto dentro da nossa cabeça. Então, ontem nós tivemos alguns questionamentos em relação à metodologia do custeio variável. Então, como eu vinha já explicando a vocês, né, a classificação, a nomenclatura, toda a parte teórica que nós fizemos antes, é para compreender os gastos e poder, assim, utilizar nosso conhecimento, a nossa ciência, para poder classificar esses gastos, né? Então, esse é o nosso papel no dia a dia, dentro dessa, vamos dizer assim, dessa complexidade de números e informações que vem no nosso dia a dia com a aplicação da ciência contábil na nossa profissão, tá certo, pessoal? Então, ontem nós conversávamos e teve o questionamento, professor, uma vez que a gente vai usar a metodologia do custeio variável direto, onde nós utilizamos o custo que está alocado diretamente ao produto, podemos identificá-lo assim, e depois os indiretos, ou, né, aqueles que estão mais relacionados com o fixo, né, não vamos confundir materiais de diretos de fabricação ou materiais diretos, que junto com a mão de obra e com o material direto, né, os materiais, custos indiretos de fabricação. Então, tem algumas situações assim que pode trazer uma dúvida e nos faz refletir sobre a questão. Então, eu vou colocar dois pontos aqui que nós conversamos ontem, vai ficar bem fácil o entendimento para vocês fechar a questão. Por quê? Porque uma vez que a gente adota o método de custeio variável, né, nós vamos alocar tudo que é custo direto ao produto. E aí os custos fixos, que na maioria das vezes precisa de método de rateio e são indiretos, por não ser tão expressivos ou tão relevantes, nós adotamos, já registramos ele como despesa direta. Por que isso, professor? Porque a característica do método de custeio variável é a gestão. É um custeio que é muito marcado para ser um custeio gerencial. É uma das fortes características deste método de custeio. Então, é para ter velocidade, para ter dinamismo nas tomadas de decisões. É empresas que possuem uma variedade imensa de produtos que, às vezes, os custos indiretos alocados a eles são irrelevantes, tá certo? E aí nós dávamos o exemplo ontem, nós conversávamos, ô, professor, mas se eu tenho energia elétrica, nós sabemos que todo mês vamos gastar energia elétrica. E, dependendo da situação, nós temos que ratear isso aí para entender o que é custo alocado diretamente à produção, a parte que é despesa e a parte que é indireta. Às vezes pode acontecer essas três coisas dentro da metodologia, professor. E daí, o que nós vamos fazer? Pelo fato dela, vamos dizer assim, utilizar de metodologia de rateio, tudo, ela vai direto para a despesa? Bom, aí eu coloquei na sala de aula ontem, quem pôde assistir, o seguinte, nós temos que analisar a relevância. Nós temos que analisar a atividade. Né? Como vimos ontem, esse método, por fazer esse custo direto e tentar alocar facilmente todo o custo do produto direto ao produto, ele consegue fazer a análise da atividade. Isso proporcionou, mais para frente, né,
a criação de um outro método de rateio. Opa, com a visão do absorção, com a visão do custeio variável, olhando para as arbitrariedades que existem, o que precisa ser feito de melhor para não ter esse tipo de problema dentro das atividades, dentro da empresa. Daí surgiu o custo ABC, que é o custeio por atividade, tá certo? Então, mas nós não chegamos lá ainda. Vamos olhar, voltar para cá. E o que eu faço com a energia, então, professor? O que eu faço com essa energia? Vamos estudar a relevância dela. Vamos estudar, vamos supor, se você tem 90% desta energia alocada à área de produção, pô, entre 90% que está alocada à área de produção e 10% que vai ser alocada como despesa, o que é melhor nós fazermos com esse tipo de custo, de gasto? Alocar ele como custo direto ou alocar ele como despesa? Então, a relevância e a atividade, opa, a energia mais gasta é nas máquinas que estão produzindo, que estão industrializando o produto, né? Opa, então, nesse caso aqui, professor, é irrelevante eu levar essa parte para despesa, eu vou alocar tudo como custo, tá certo? Então, são estudos que vão surgindo dentro da atividade que nós vamos analisando, tá? Ah, mas tem a água também. A água pode acontecer a mesma coisa, professor. Eu gasto 100 metros cúbicos todo mês. É um custo padrão, né? Então, eu considero custo fixo. E aí, o que eu vou fazer com essa água? Opa, a água é o seguinte, na atividade, por isso que eu falei toda a cadeia de riqueza na aula anterior, ontem, para vocês irem entendendo, né? Analise a cadeia produtiva, analise as atividades para ver qual o método de rateio que vai ser mais viável para aquela empresa ou para aquela atividade, tá certo? Né? Ah, professor, então a água, nesse caso aqui, eu uso só 10% na área de produção. Os outros 90% da água é administrativo. Pô, analisando a relevância da água, né? Olhando para a sua atividade e vendo o que representa, bom, nesse caso aqui é melhor levar para custo ou levar para despesa? Leva tudo para despesa. Então, o gerencial, ele vai tomando essas decisões rápidas para que você possa fazer uma estratégia, né, de custeio, certo? Então, ele ajuda muito na estratégia, ele ajuda muito no gerencial. Professor, mas daí nós também vimos que a lei não permite a utilização desse custeio para a área fiscal, né, para apuração de impostos e tudo mais, porque pode haver uma subavaliação, uma superavaliação do nosso custo, etc. Ah, então nós vamos ter que conjugar, nós vamos ter que usar o método de absorção para a área fiscal e o método gerencial, né, que é o custeio variável para gerencial, para estratégico. Pode, pode. Né, se você tem várias atividades dentro de uma indústria, tá certo? E quer apurar o custo mais adequado para cada área e consegue fazer isso, bom, não sei se vale a pena. Talvez aí a empresa com esse nível de atividades, com esse nível talvez de faturamento, tudo, o melhor daí não seja usar nenhum dos dois, seja melhor usar o custo ABC. Então, essas questões, elas vão surgindo no dia a dia, na prática das nossas atividades, tá certo? Elas têm solução porque nós temos que chegar a uma decisão. Nós não podemos adiar nossa decisão por muito tempo, tá certo? Então, isso também é uma das características do custeio variável que nos auxilia a tomar decisões mais rápidas em função da sua relevância, em função da sua irrelevância, em função da necessidade que a empresa precisa utilizar. Muda alguma coisa com relação ao custo de absorção? Pessoal, vocês vão ver que o gasto, ele está alocado de alguma maneira, ou ele vai estar na despesa ou ele vai estar no custo. Então, assim, de uma certa forma, você vai acabar recuperando isso dentro da tua atividade. Quando você consegue alocar isso direto à produção, você consegue ter uma margem de contribuição e uma assertividade na formação de preço melhor. Quando você deixa a desejar nessa alocação, quer seja pelo método de absorção, quer seja pelo
custeio variável ou direto, quer seja pelo custeio ABC, o profissional também pode errar e alocar incorretamente, pode deixar fora do planejamento, tá certo? Então, assim, a perfeição se busca com bons profissionais, com profissionais competentes, com estratégias bem montadas, com metodologias bem feitas, com processos bem desenhados, né? É o tripé, né? Programa, pessoa, processo, procedimento. Processo é a mesma coisa. É os 3P que a gente sempre está brigando ali dentro da área de controladoria, dentro da área de gerência. Você tem que ter um bom software, né, que tenha uma boa aderência dentro da empresa, você tem que ter processos e procedimentos bem definidos para que você possa discutir dentro de um planejamento estratégico tudo isso antes de acontecer a prática, tá certo? E você tem que ter pessoas que saibam executar bem este processo. Não é só treinar, não é só orientar, não é só ter formação. A pessoa também precisa ter o perfil, precisa gostar do que está fazendo, né? Que senão ela se torna uma peça, um robô ou uma máquina e vai fazendo aquilo daquele jeito. Se muda alguma coisa, ela continua fazendo daquele jeito, até alguém chegar e mudar essa situação. Isso acontece, a gente vê acontecer ainda nos dias de hoje, nas empresas, e faz parte de todo um processo, né, que a controladoria, a contabilidade e todo o departamento que a empresa possui, a auditoria interna, trabalha para que isso não aconteça. Então, assim, para a gente abrir a aula, eu queria resgatar isso aí e trazer esse conceito para vocês, né? Opa, professor, então, olhando para as minhas atividades, olhando para a empresa que eu trabalho, aqui se aplica, se adequa melhor o custeio de absorção. Não, aqui se adequa o custeio gerencial, ou melhor, o custeio variável, né? O custeio direto, e depois eu uso lá o absorção, pode ter algumas arbitrariedades que eu vou corrigir com método de rateio, etc. Ele não é engessado. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. É diferente de você usar o método de apuração do inventário. Você escolheu o EPS, você escolheu o PEP, você escolheu o custo médio. Uma vez que você escolheu, você não pode mudar ele dentro de um período. Já o custeio variável, desde que não atrapalhe a parte estratégica da empresa, ele é mais flexível. Você tem que estudar tudo isso e ver a necessidade de onde pode agir um método ou outro, certo? O ideal também é não ficar fazendo mudança no decorrer de um período, mas se você detectar que ali não está funcionando e que precisa, e se a lei permitir, ele pode ser realizado também, tá certo? Então, o atual ambiente competitivo em que as organizações estão inseridas exige das mesmas alternativas gerenciais, como falamos aí no início da aula, e operacionais, que é a realização de tudo, aos 3Pzinhos. Vamos lembrando aí, ó, processo, pessoas, procedimentos, planejamento, tudo tem P, né? Tá certo? Externo, e problema também tem P. Então, eu costumo colocar um P a mais aí, porque, vixe Maria, apesar que eu não gosto muito da palavra problema, eu gosto da palavra desafio, né, acho mais interessante. Em busca do aumento de produtividade. Então, as características de qualquer método de custeio ou do trabalho que é feito dentro da contabilidade de custo é buscar o aumento da produtividade, é melhorar a diversificação dos produtos, é reduzir custos e desperdícios que ocorre dentro do processo, nós já vimos isso anteriormente, tá certo? Que existem perdas, né, aquelas que a gente pode prever e pode customizar, e aquelas anormais que a gente não consegue prever, mas ela ocorre dentro do processo de produção. Uma melhor precificação, dentre tantos outros objetivos que nós podemos buscar dentro do nosso trabalho no dia a dia. Neste ambiente, o conhecimento da arte de gerir são fatores determinantes do sucesso e sobrevivência de qualquer empresa. Então, vocês querem ser gerentes ou vocês querem ser líderes, encarregados, almejam isso na carreira de vocês, tá certo? É muito importante, então, o primeiro passo lá, tanto do custeio de absorção, como do custeio variável, que é o quê? Conhecer os gastos. Saber
classificar os gastos. O primeiro passo é importantíssimo para os dois métodos, né? Ele é importantíssimo, é separar o custo das despesas, né? Bem diretamente assim, ó, os custos das despesas. Saiu despesa, aí fica o custo. Aí nós sabemos que no custeio variável, o segundo passo é separar dentro dos custos aquilo que é direto e aquilo que é fixo, e levamos o fixo também para a despesa. Mas vai ser bem irrelevante, certo? Bem irrelevante. Por quê? Porque a maioria dos custos serão alocados diretamente ao produto, certo? E ele tem esse fator gerencial de discussão e de análise de vários fatores antes de se tomar algumas decisões, tá certo? A característica gerencial do custeio variável direto. Então, uma delas é conhecer os custos é uma condição essencial. Acabei de falar, né? Contudo, é preciso que um sistema de informações, olha os três pezinhos voltando aí, né? Acabei falando dos três pezinhos, antecipei lá, mas é verdade. O sistema de informações tem a ver também com o ERP, que é um sistema gerencial de dados ali que nós temos dentro de um grande sistema de informática ou de software que pode nos ajudar dentro de um sistema de informações digital, certo? E o sistema de informações também acontece de forma interna, entre usuários internos, entre usuários externos, tá certo? É a comunicação que ocorre dentro dos departamentos. Nós já falamos de departamentalização, não tem as caixinhas lá, quando você visualiza o mapa da mina, estão lembrados? Não tem as caixinhas? Cada caixinha dessa tem a sua função dentro da empresa, tá certo? E o sistema de informação é a interligação entre todas essas caixinhas, entre cada departamento. Quem entrega a próxima parte da tarefa a quem? Entregou bem? Entregou mal? Fez bem feito? Fez com eficiência? Não fez? É uma engrenagem que está rodando dentro de uma indústria, né? Aquele sistema antigo lá, criado por Ford, de produção em série, né? Não se remete só a montagem e desmontagem, mas muitos depois, estudando esse sistema e aperfeiçoando ele, né, a gente percebe que também tem uma linha de montagem de informações dentro da empresa, que é os processos, os procedimentos, a política que gerencia tudo isso, que nos leva ao sucesso, à realização. Então, essa característica gerencial é fundamental dentro desse custeio variável direto. Não que não seja nos outros, mas ele leva você a testar de forma direta aqueles gastos e tomar uma decisão, tá certo? E com isso, você analisando a atividade, opa, a nossa empresa, utilizando primeiramente o custeio variável, eu percebo que tem muitas arbitrariedades. Eu percebo que tem várias atividades que vão gerar custos indiretos que eu preciso ratear. Estão entendendo a sistemática? Primeiro usa esse. Não serviu? Opa, ele já me disse qual que eu vou ter que usar. O absorção. O absorção você tem que usar de qualquer jeito, porque a lei pede isso, né? Mas para efeito gerencial, de repente eu já não vou usar mais o custeio variável, vou usar o custeio por absorção, porque ele vai vestir melhor, né, as características que eu preciso colocar na minha área de custos dentro da empresa, certo? Então, somente assim, a contabilidade de custos é capaz de gerar informações que podem ser utilizadas nos diversos ramos empresariais. Olha que interessante, aqui volta um pouquinho daquilo que nós falamos na primeira aula, né? Conhecer a cadeia de riqueza, de geração de riqueza da empresa, seu início, seu desenvolvimento e o seu fim, tá certo? Aí vai um pouquinho além, porque aqui nós sempre comentamos isso voltado para a contabilidade de custo. Quando você está na área gerencial, você tem que fazer isso voltado para toda a entidade, para toda a empresa. Então, conhecer o início, o desenvolvimento do produto, a ida para o estoque, o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo, até ele ir ao consumidor final, e depois a gente ir lá no pós-vendas e entender, porque informações que podem estar lá, podem voltar para nós, para ajudar-nos a produzir, ou a fazer, ou a fabricar um produto melhor,
que satisfaça realmente as necessidades do nosso cliente, que não deixe a desejar, né, que não deixe incompleta a sua satisfação, tá certo? Então, precisamos conhecer tudo isso dentro de uma característica gerencial. De acordo com Leone, a determinação dos custos é fundamental para que a organização atinja seus objetivos, quanto à determinação da rentabilidade. Quando nós estamos falando em rentabilidade, nós estamos falando em lucro, tá certo? Eu preciso gerar riqueza. A minha riqueza é gerada com o produto, e o produto se transforma em quê? Em dinheiro, pessoal. Em dinheiro, tá certo? Aí esse dinheiro, ele tem que pagar todos os meus gastos, tem que satisfazer todos os meus colaboradores internos, os meus gestores e a alta direção. Atingir os objetivos, né? Com desempenho das atividades da entidade, ou seja, aquilo que eu coloquei no meu planejamento operacional, né? E ter o controle, a administração, tá, isso aí faz parte das atividades. Então, alguém vai exercer controle, alguém vai administrar. Quanto menos problema o cara tem para administrar, mais rentabilidade a empresa tem, mais produtividade a empresa vai ter. Quanto mais problemas se encontra dentro de uma empresa, menos rentabilidade nós vamos ter. A produtividade cai também, porque vai existir muito retrabalho. Ou seja, fez errado, tem que fazer de novo. Quem vai fazer de novo? A mesma pessoa que fez errado. Né? Então, veja que é um ciclo que a engrenagem às vezes dá uma paradinha e não continua. Né? Então, quando nós estamos dentro de uma característica gerencial, nós estamos fazendo a leitura de todos os dados que são produzidos dentro da nossa atividade e analisando eles, certo? Megliorini vem e acrescenta que, além desses objetivos, as informações geradas pela contabilidade custo subsidiam os usuários na determinação dos custos dos insumos aplicados na produção. Olha que legal. Então, você tem um cara que está trabalhando na área de compras, tá certo? Se ele for um bom comprador, ele com certeza, a cada compra que ele vai fazendo, ele vai evoluindo. A cada produto que ele vai lendo, o que está lá na receita do produto, o que está lá na descrição do produto, né? Porque o produto vem lá com espessura, altura, peso, gramatura, se é isso, se é aquilo. Produto de higiene tem uma nomenclatura, tem uma receita. Produtos, né, de consumo tem outra, produtos alimentícios tem outra, produtos de uso e consumo, né? E assim vai. Se vocês nunca prestaram atenção, comece a ler. Dou essa dica para vocês. Comece a ler os rótulos dos produtos que vocês estão comprando. Verifica se aquilo que está no rótulo está batendo com aquilo que você está comprando. Né? É esse aí que vai chegar a um nível de satisfação. Por isso nós escolhemos alguns produtos, por isso nós temos preferência por algumas marcas, e por isso nós conseguimos comparar alguns produtos com a mesma, vamos dizer assim, com o mesmo objetivo, com o mesmo fim, né? E falar, esse é melhor que esse. Você pega uma esponja de aço da tal marca e da outra marca, você compara e fala, essa é melhor. Você pega uma buchinha, uma esponja de lavar louça de uma determinada marca e de outra marca, você compara, você consegue, né, chegar a essas situações. Então, o que Migliorini está dizendo é isso aí, né? Você começa a aplicar o seu conhecimento dentro do processo de produção e começa a ter informações geradas pela contabilidade de custo, informações geradas pelo processo, pela atividade, que se você gosta, se você tem o perfil, se você trabalha com comprometimento e com engajamento dentro da tua função, e você se torna aquele pezinho do sucesso, que é de pessoas que praticam muito bem a sua atividade, você vai com certeza enxergar esses detalhes. Né? Eu brinco muito com vocês, falo, entrar no supermercado, ele nos apresenta todas essas questões que, às vezes, nós aqui na área prática, na área de ver a matéria, né, não conseguimos visualizar. Eu gosto muito de ir no mercado, não para comprar eu deixo com a esposa, ela faz esse papel, até não é bom eu e ela entrar no mercado para comprar junto, porque eu tenho
uma metodologia, ela tem outra, eu tenho uma, tá vendo? Ela tem, às vezes, ela aplica uma metodologia de custeio, eu aplico outra, já dá ali alguns questionamentos, nós não temos uma sala para fazer reunião, para discutir, então isso acaba ficando ao vivo e a cores, estão entendendo a sistemática? Dá para comparar, né? Então, às vezes ela está lá fazendo a comprinha e eu estou olhando o produto. Opa, esse produto aqui me chamou a atenção. Olha o rótulo. Caramba, esse produto está vencido. Caramba, esse produto vai vencer daqui 2 dias, por isso que ele está com 30% abaixo do preço, 20%. Então, são características que nós vamos olhando, né, e vamos percebendo. E aí você vai aperfeiçoando a tua metodologia de compra, a tua metodologia de observar. Opa, essa latinha aqui está amassada. Opa, esse pacote está furado. Aí você vai olhar o pacote para ver se foi um furo de transporte, de logística, ou se é algum rato, para dizer a verdade, né? Uma barata, ou algum inseto, ou algum roedor, alguma coisa que está ali, né? Então, são situações assim, quando a gente entra com essa visão dentro do negócio, nós conseguimos enxergar, né? E nós conseguimos definir políticas, ajudar a definir políticas de redução de custos, de não deixar que o produto vença. Agora, vamos nos colocar do lado de lá, né? Qual que é a estratégia do pessoal que está lá? Eles estão olhando o estoque corretamente? Eles estão fazendo o produto girar na prateleira? Eu já vi muitas vezes ter um produto à frente que vai vencer bem depois do produto que está no fundo da prateleira. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. O produto está lá no fundo, deveria estar na frente para vender primeiro e os que vencem atrás. Então, olha só, às vezes, se o repositor não for bem treinado, já começa a complicação aí. Você fez todo um esforço para minimizar custo, para aumentar produtividade, né, para diminuir gastos, e a hora que o produto está pronto, a área comercial vai lá e erra, né? Então, são situações que a gente leva dentro de um contexto gerencial e que Migliorini vem nos falar aqui, né? Compõe a empresa nos controles das operações das atividades, na tomada de decisão, na solução de problemas especiais, nas políticas de redução de desperdício de material, tempo ocioso, na elaboração de orçamentos, na definição de políticas de preço de venda, na determinação da contribuição de cada produto ou linha de produtos para o lucro da empresa, entre outros. O esquema básico do custeio direto. Primeiro passo, nós já falamos, né, a separação entre custos e despesa. Segundo passo, a apropriação do custo direto, né, nós temos que identificá-lo bem, aí vamos naquelas características da relevância para aqueles gastos que nos chamam a atenção, vamos ver se ele é relevante ou se ele não é relevante. O que representa ele dentro da empresa? Qual o percentual dele que é aplicado direto à produção? Qual o percentual que é aplicado à administração, à parte comercial, etc. Certo? Ali a gente já determina, com certeza. Vocês viram, nós fizemos vários exercícios, vocês viram o percentual, e aquilo é a tônica mesmo do dia a dia, né? 80%, 90% está sempre alocado ao custo, certo? Depois são despesas. Se a empresa não tem despesa financeira, a tendência é o quê? Fazer o achatamento das despesas. A gente tenta reduzir elas ao máximo, né? Por quê? Porque a despesa é algo para manter, é algo que a gente precisa fazer, são gastos invisíveis que a gente não consegue enxergar dentro do processo, né? Então, está lá na despesa, depois eu vou ter que correr atrás dentro da área comercial para suprir aquilo, né? Mas dentro da área de custo, eu posso fazer meu esforço, certo? Depois a apropriação dos custos indiretos, analisando as formas de alocar os custos indiretos, né? Rateio dos custos indiretos. Então, isso aqui vai direto para a despesa, né? E o cálculo do custo unitário e determinação do CPMV, tá certo? Aqui é um esquema básico parecido com o do variável, né? E aqui que a gente precisa analisar um pouco, que eu acho que esse slide aí tá furado, tá certo, pessoal? Depois eu vou analisar ele. Então, vamos descaracterizar aquele terceiro passo lá, que aquilo lá tá ligado ao custeio de absorção, tá certo? E aqui, ó, novamente, aquela telinha que eu apresentei na primeira aula, o primeiro slide da aula de ontem, agora eu trouxe ele numa outro tipo de tela,
falando, né, quase a mesma coisa, mas trazendo para vocês, olha que interessante, matéria-prima, energia, custo variável, produção em andamento, estoque produto acabado, CPV. Mão de obra, depreciação, aluguel, energia, custos fixos, né? Aí ele já vem abaixo da margem de contribuição. Ó. Ô, professor, mas não é uma despesa? Não, mas ele já não está compondo o custo. Ó. Então, tem algumas metodologias que vocês vão ver, mas ó, ele já está abaixo da margem de contribuição. Ele já está fora dos custos diretos, tá certo? Despesa administrativa, despesa. Despesa de venda, despesa, tá certo? Então, depois da margem, vem tudo quanto é a situação que está relacionada à despesa. Até aqui, ó, onde vocês estão vendo, ó, é custo, tá certo? É custo. E esse aqui é uma das essências que nós vamos trabalhar. Nós vamos falar muito pouco de vendas, nós vamos falar muito pouco das deduções das vendas, nós estamos falando sobre isso aqui, mas isso aqui nós vamos falar também, tá certo? Para vocês entenderem por que é importante conhecer aquele percentual, todos aqueles gastos que é voltado para a área dos custos variáveis, para a área do CPV, tá certo? Vantagens e desvantagens, né? Vantagem do custeio variável direto. O custeio variável é particularmente aproveitado pela administração. Então, tem sua característica gerencial, né? Com sucesso nos casos em que deseja saber com segurança quais produtos, linhas de produtos, departamentos, territórios de venda, clientes e outros segmentos que são lucrativos. Então, ele tem esse objetivo, certo? Aqui agora, então, ele vai ampliando. Opa, professor, então, o custeio variável ou custeio direto, ele me ajuda, então, a entender, né, a administração atender se vai existir sucesso, se vai ter segurança, em quais produtos, quais linhas de produtos. Né? Por quê, professor? Porque é isso mesmo. 80, 90, 90, 80, 90% do meu gasto está relacionado à produção, a criar produtos, a criar linhas de produtos, a departamentalizar, né, os meus gastos, né, a conhecer onde o produto vai ser aplicado, onde ele vai ser consumido. Às vezes eu tenho uma indústria, aqui em Cornélio Procópio, por exemplo, tem um exemplo disso, né? Nós temos uma indústria de café solúvel aqui, e o nosso grande mercado é o exterior. Certo? Vale a pena? Não vale a pena? No passado, quando foi construído, valia muito mais a pena. Por quê? Vocês sabem que Cornélio Procópio era uma região muito forte na produção de café. Não só Cornélio, como toda a região. Então, a logística para se comprar o produto, para se adquirir o produto, era muito mais barata. Estava aqui, na beirada da empresa, na porta da empresa, quase no quintal da empresa, não é verdade? Hoje não. Hoje eles têm que fazer muito mais esforço para adquirir a matéria-prima, para transformar essa matéria-prima e depois mandar ela para fora. Então, veja bem, quando ela foi construída lá no começo, ela tinha o objetivo de comprar aqui, atender a região e vender também, distribuir na região. Hoje, ela, para trazer fora, ficou mais caro, então o que ela tem que fazer? Ela criou outros mecanismos. Isso veio através do quê, pessoal? Através de um estudo gerencial, através de dados que veio de algum tipo, ou algum método de custeio, que a administração tomou a sua decisão. Pô, para nós mantermos a empresa, nós vamos ter que ter um parceiro de fora, um investidor de fora, que coloque seu capital aqui e possa levar o produto que ele não tem lá, aqui da nossa empresa. Tá certo? Então, nos ajuda isso. Essa é uma das vantagens que nós vemos dentro de um custeio que leva a nós termos uma visão mais gerencial. O custeamento variável apresenta imediatamente a margem de contribuição. Então, você já aloca todos os gastos, já decide pela alocação dos gastos ao produto, e, em consequência disso, você já parte para a margem de contribuição. Por isso que eu coloquei essa formulazinha aqui, ó. Então, você já alocou aqui tudo que é direto, tá certo? Tudo que é variável, tudo que está
variando com a demanda e você logo em seguida já vai fazer o cálculo da margem de contribuição, tá certo? Depois nós vamos aprender a fazer o cálculo da margem de contribuição, vocês vão ver que é tranquilo, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas é tudo dentro da empresa. Aqui que você vai conseguir enxergar e comparar com o mercado essa margem. Bom, tem a Cacique aqui em Londrina, tem a Café Solúvel aqui em Cornélio. Você consegue ver a margem de contribuição daqui e de lá e comparar. Pô, quem está conseguindo fabricar o mesmo produto a um custo mais barato? Né? Então, para isso serve a margem de contribuição, também a linha, em linhas gerenciais, tá certo? Nós conseguimos identificar. As despesas, aí já é mais complicado, porque pode variar bastante de uma empresa para outra, tá certo? A maior parte das empresas e custos variáveis de fabricação são itens que passam imediatamente por caixa. Então, aquilo que eu falei para você, que tem giro rápido, que não fica muito tempo na prateleira, tá certo? E que tem uma variedade de produtos. Então, uma das vantagens de ter esse custo é que ele é prático, rápido, direto e objetivo, como o próprio nome já diz, tá certo? Então, você não fica perdendo muito tempo, você já transforma o teu dinheiro em caixa e já põe para rodar novamente e assim por diante. Assim como o custeamento por absorção, ele também é fácil de ser acoplado às empresas e ele tem um custo mais baixo. Agora vamos para cá. Desvantagens. O resultado do custeio variável não deve substituir em algumas decisões as informações decorrentes de outros critérios. Então, aí a gente já começa a fazer aquele contraponto, como nós deixamos no último slide da última aula. Professor, mas vai ficar algumas arbitrariedades. Eu não consegui chegar a um consenso. Eu ainda estou... nós falamos da energia 90-10 e da água 90-10 invertida. Agora, e se a energia está 50-50? E se a água está 50-50? Aí é uma das desvantagens do custeio variável. Não vou conseguir chegar a um consenso, o que eu vou ter que criar? Um método de rateio. Estão entendendo? Então, é uma flexibilidade, existe uma flexibilidade. Nós temos a caneta na mão. Nós temos o conhecimento para verificar isso e dizer qual o melhor método. Então, aqui é só uma apresentação, conhecimento do método, viu, pessoal? Por isso que a gente vai para aquela metodologia do raciocínio lógico, do raciocínio quantitativo, qualitativo, para que vocês aprendam a fazer os questionamentos, para que vocês aprendam a fazer as interlocuções, conhecer as atividades, não ficar preso, engessados, né? Profissional que fica preso, engessado, só naquilo que ele está fazendo, ele vai aprender aquilo, né? É que nem um Gabriel, vou usar aqui uma palavra que a turma usa, mas aí tem as meninas que chamam Gabriela, então eu vou deixar para lá, né? Deixa para lá, né? Mas são situações assim, cara, não vai mudar. Então saiam, né? Saiam dessa zona de conforto, analisem, use o tempo que vocês tiverem, né? Útil para aprender novas coisas, para pensar as atividades, para questionar, né? Isso vai ajudar vocês a desenvolver a carreira de vocês, ajudar vocês a desenvolver a vida de vocês, ajudar vocês a serem multifuncionais, né? Então, essa desvantagem, ela acontece aqui dentro do custeio variável, de às vezes não chegarmos a uma decisão decorrente de não usarmos alguns critérios, então nós vamos precisar usar. Então, professor, aqui eu já começo a ver uma desvantagem. Se tiver várias desvantagens, ou tiver mais desvantagem do que vantagem, o que eu tenho que fazer, pessoal? Mudar de método, né? Para obter soluções a longo prazo, normalmente as informações do custeio variável não são recomendadas. Tá certo? Aí já vamos trabalhar mais com a absorção, né? Então, o que acontece aqui, ó? Se a gente pensar muito a longo prazo, ele já começa a ficar, o nível gerencial dele, que é para curto prazo, já vai ficar desatualizado. Nós já vamos começar a ter problema na nossa alocação dos gastos. Então, nós vamos ter que repensar. Mas o que é longo prazo, o que é curto prazo? Pessoal, vocês já estudaram isso dentro da contabilidade, não estudaram? Mas também nós podemos determinar um longo prazo e um curto prazo para a vida de produtos. Dentro da contabilidade, é o ano seguinte, o ano que você está,
e o ano seguinte é o curto prazo, não é isso? Depois é ó que interessante, professor, nós estamos em novembro, aí o cara vai e conta 24 meses, tá errado, meu. Não, você tem 2 meses, 3 meses agora para esse ano, novembro, dezembro, ou melhor, 2 meses, novembro, dezembro, e os outros 12 do mês do ano seguinte. Depois, daqui a 14 meses, contando de hoje, da semana que vem, né? Você já vai estar no longo prazo. Isso para efeito contábil, de registro das informações. Agora, para a vida de um produto, pensa num tomate, pensa numa banana. Né? Curto prazo, professor, perecível. Ah, não, professor, eu vou vender aço. Eu vou vender até pneu, tem prazo de validade. Se ficar muito tempo parado sem rodar, ele pode ter seu tempo de vida útil reduzido. Tá certo? Põe o sapato no guarda-roupa e deixa ele guardado por muito tempo, pra você ver o que acontece na hora que você for usar. Né? São situações assim que a gente observa. Então, a longo prazo, o custeio variável também tem uma desvantagem. O trabalho da análise das despesas dos custos fixos é dispendioso e demorado, certo? É porque pode dar essas discussões que deu no feedback da aula de ontem. Às vezes nós vamos chegar a um consenso, tem que ficar estudando o processo e a gente não consegue definir o que é custo fixo, o que é custo variável, o que vai ser alocado direto ao produto, o que vai precisar de método de rateio. Então, se isso começa a acontecer demais, fica dispendioso e fica demorado. A exclusão dos custos fixos indiretos para a valorização do estoque pode causar uma subavaliação, fere os princípios contábeis, por isso ele não é aceito pela legislação fiscal para fazer apuração, né, do custo. Então, nós vamos ter que usar a absorção de qualquer forma. Ah, professor, então já começa... Não vamos descartar as vantagens do custeio variável, tá? Banalizar, falar, não, de cara eu vou usar sempre a absorção. Vocês vão ver que no dia a dia, né, no mundo dos negócios, muitos usam o custeio de absorção mais do que o variável. Agora, será que está adequado? Será que ele está vestindo as características que aquela empresa, aquela determinada atividade exige? Por isso que eu falo para vocês, pensem, raciocinem para tomar decisão. Os resultados, não são aceitos para demonstração, já falamos. Então, muitas pessoas que estão vendo a empresa por lá de fora, os usuários externos, parte dos stakeholders, né, eles podem não aceitar esse método também por achar que ele vai estar subavaliando ou, às vezes, subestimando certas situações dentro do balanço. Uma das adequações é a tendência marcante das indústrias transformarem a produção e seus controles em processos automatizados, né? Então, tudo vai se tornando automatizado, com certeza vai tendo a necessidade de criar métodos de rateio, né? Porque vai virando uma cadeia de produção extensa por atividade. E aí, então, ele já também passa a ser uma desvantagem, né? Porque ela vai cada vez mais crescendo aquela cadeia dentro da atividade. Os custos variáveis tornam-se menos relevantes. Isso nós falamos lá sobre a água, sobre a luz no comecinho da aula, né? E fato que as máquinas, os robôs, os computadores estão ocupando cada vez mais espaço na produção e nos controles de produção, tá certo? Então, isso também vai ajudando a minimizar e trazer vários benefícios para a empresa, tá certo? Então, essas são características gerenciais e outras são características físicas, da modernidade, da automação, né? A ciência da automação tem crescido tanto, né? Até aqui na nossa universidade, nós temos outra universidade aqui na cidade de Cornélio Procópio, a UTF, né? Que tem uma matéria que trata somente dessa área, tem uma incubadora que trata, né? De desenvolver tecnologias, né? Então, isso vai também tomando espaço e vai, com certeza, né, fazendo algumas situações cair por terra e levando a empresa, às vezes, a ter que investir mais pesado na área de custo, utilizando, por exemplo, o custo ABC por atividade. Pelo método de custeio variável, a empresa teria informações importantes para tomar decisão com a utilização da margem de contribuição e elaboração de relatórios gerenciais internos. No custeio variável, somente são apropriados como custos de fabricação os custos variáveis, sejam eles diretos ou indiretos. Né? Os fixos a gente descarta e vai lá para dentro de despesas. Pessoal,
com isso, nós vamos finalizando aí a parte teórica, tá certo? Eu vou voltar com essa aula na próxima semana e nós vamos desenvolver um exercício, tá certo? Só aquele terceirinho passo lá que eu queria que vocês fizessem um X, que aquilo lá tá fora, que lá parece-me que é um slide, né? Idêntico ao curso de absorção. Então, ele tá fora, por isso que eu pulei ali aquela parte, tá certo? Agradeço a presença de todos. Vamos ficar mais um pouquinho para a gente bater um papo, para a gente encerrar a matéria, beleza?